A jornada da Bíblia, do Gênesis à eternidade, as origens e a aliança, 7.000 caracteres. Abertura. O princípio de todas as coisas. Nossa jornada começa antes do tempo, no momento em que a palavra de Deus trouxe à existência tudo o que conhecemos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas palavras inaugurais do Gênesis não são apenas o começo de um livro, mas a fundação de toda a narrativa bíblica que atravessa milênios de história humana. O relato da criação nos apresenta um Deus que fala e o universo responde. Luz, terra, mares, vegetação, astros, animais e, finalmente, a humanidade. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, colocado em um jardim perfeito, com um propósito claro: governar a criação em harmonia com o Criador. Adão e Eva viviam em comunhão plena com Deus, numa relação sem barreiras, sem vergonha, sem medo. A queda e suas consequências. Mas a narrativa bíblica não oculta o momento mais trágico da história humana. A serpente, astuta e sedutora, plantou a dúvida no coração de Eva. É assim que Deus disse? Essa pergunta aparentemente simples desencadeou uma cascata de consequências que ainda reverberam em nossos dias. A desobediência não foi apenas comer um fruto proibido. Foi a decisão de confiar na própria sabedoria em detrimento da palavra divina. O pecado entrou no mundo, e com ele veio a morte, a vergonha, o medo e a separação. O relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade é o tema central que perpassa toda a Escritura. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas antes disso, Deus fez algo profundamente significativo. Vestiu-os com peles de animais, um primeiro sacrifício que prenunciava a redenção futura. De Caim a Noé. A degradação humana. A história prossegue com Caim matando Abel, revelando como o pecado se multiplica e se aprofunda. Em poucas gerações, a humanidade havia se corrompido de tal maneira que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus decide recomeçar através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família, um homem justo em sua geração. O dilúvio não foi apenas um julgamento, foi também um ato de misericórdia e recomeço. Após as águas baixarem, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris tornou-se o sinal perpétuo dessa promessa, um lembrete da fidelidade divina mesmo diante da infidelidade humana. Abraão, o pai da fé. Avançamos então para um dos momentos mais decisivos da narrativa bíblica, o chamado de Abraão. De uma cidade pagã chamada Ur dos Caldeus, Deus escolheu um homem e lhe fez promessas extraordinárias. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tornou-se o exemplo supremo de fé. Deixou sua terra, sua parentela, tudo o que conhecia para seguir a voz de Deus em direção a uma terra que nem sequer conhecia. Sua jornada foi marcada por altos e baixos, momentos de confiança extraordinária e episódios de dúvida. Teve um filho da promessa, Isaque, aos 100 anos de idade, e quando Deus pediu que oferecesse esse filho em sacrifício, Abraão obedeceu, confiando que Deus poderia até ressuscitá-lo dos mortos se necessário. A aliança se expande: Isaque, Jacó e José. A promessa feita a Abraão passou para Isaque e depois para Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após lutar com Deus. Os 12 filhos de Jacó tornaram-se as 12 tribos de Israel, o povo escolhido para ser luz às nações. A história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas elevado ao posto de governador do Egito, demonstra como Deus trabalha até mesmo através da traição e sofrimento para cumprir seus propósitos. José salvou sua família da fome, trazendo-os para o Egito. Suas últimas palavras foram proféticas. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. A semente da promessa estava plantada, mas a jornada do povo de Deus estava apenas começando. Escravidão e libertação. Séculos se passaram, e os descendentes de Abraão, agora numerosos, tornaram-se escravos no Egito. Seus clamores subiram aos céus, e Deus levantou um libertador, Moisés. Criado no palácio do faraó, mas identificado com seu povo oprimido, Moisés foi chamado através de uma sarça ardente para confrontar o império mais poderoso da época. As 10 pragas sobre o Egito não foram apenas demonstrações de poder. Foram confrontos diretos contra os deuses egípcios, mostrando a supremacia do Deus de Israel.
A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi evitada pelos israelitas através do sacrifício de um cordeiro e da aplicação do sangue nos umbrais das portas. Essa Páscoa tornou-se o evento central da identidade judaica, apontando para um sacrifício maior que viria. A travessia do Mar Vermelho selou a libertação de Israel e destruiu o exército egípcio. No deserto, Deus deu a lei no Monte Sinai, estabelecendo uma aliança baseada na obediência. Os 10 mandamentos e as leis detalhadas mostravam como o povo santo deveria viver. O tabernáculo foi construído como lugar da presença divina entre o povo, com seus sacrifícios apontando para a necessidade de expiação pelo pecado. Reis, profetas e o anúncio do Messias, a conquista da terra prometida. Após 40 anos vagando no deserto devido à incredulidade, uma nova geração de israelitas estava pronta para entrar na terra prometida. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, o povo atravessou o rio Jordão em seca e iniciou a conquista de Canaã. A queda dos muros de Jericó demonstrou que as vitórias viriam não pela força militar, mas pela obediência e fé em Deus. A conquista, porém, foi incompleta. Israel não expulsou completamente os habitantes da terra, decisão que traria consequências amargas. O período dos juízes que se seguiu foi marcado por um ciclo repetitivo. O povo se afastava de Deus, caía em opressão, clamava por libertação. Deus levantava um juiz para salvá-los, havia paz, e então o ciclo recomeçava. Figuras como Débora, Gideão, Sansão e Samuel marcaram essa era conturbada. O estabelecimento da monarquia. O povo, querendo ser como as nações vizinhas, pediu um rei. Deus concedeu seu pedido, mas não sem advertir sobre as consequências. Saul foi o primeiro rei, um homem imponente, mas que se mostrou desobediente e inseguro. Sua rejeição por Deus abriu caminho para o surgimento do maior rei de Israel, Davi. Davi, o pastor de ovelhas que derrotou o gigante Golias, foi descrito como homem segundo o coração de Deus. Seu reinado estabeleceu Jerusalém como capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre e que de sua descendência viria o Messias. Davi era poeta, guerreiro, adorador e pecador. Seus salmos expressam toda a gama de emoções humanas em diálogo honesto com Deus. Seu filho Salomão construiu um magnífico templo em Jerusalém, um edifício que levou 7 anos para ser concluído e se tornou o centro da adoração judaica. Salomão foi abençoado com sabedoria incomparável, mas sua multiplicação de esposas e sua tolerância com a idolatria plantaram as sementes da divisão futura. A divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel, enquanto Judá e Benjamim permaneceram fiéis à casa de Davi no sul, formando o reino de Judá. Israel no norte nunca teve um rei fiel a Deus, mergulhando profundamente na idolatria, especialmente no culto a Baal. Judá teve momentos de avivamento sob reis piedosos como Ezequias e Josias, mas também períodos de apostasia. A voz dos profetas. Nesse contexto de infidelidade, Deus levantou os profetas, suas vozes na terra. Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, demonstrando que o Senhor é Deus. Seu sucessor, Eliseu, realizou o dobro dos milagres, continuando o ministério profético. Isaías teve visões grandiosas da santidade de Deus e profetizou com detalhes surpreendentes sobre o Messias vindouro. Nasceria de uma virgem, seria rejeitado, sofreria pelos pecados do povo e traria salvação não apenas a Israel, mas a todas as nações. Jeremias, o profeta chorão, advertiu Judá sobre o julgamento iminente, mas sua mensagem foi rejeitada. Ezequiel teve visões extraordinárias do trono de Deus e da futura restauração de Israel. Daniel, exilado na Babilônia, manteve-se fiel mesmo em terra estrangeira e recebeu revelações apocalípticas sobre os reinos que se levantariam e o reino eterno de Deus. Oséias viveu uma profecia, casando-se com uma mulher infiel como ilustração do amor persistente de Deus por Israel. Amós denunciou a injustiça social. Joel profetizou o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Cada profeta acrescentou uma peça ao mosaico da revelação divina. O exílio e o retorno. O reino do norte caiu para a Síria em 722 a.C., e suas 10 tribos foram dispersas, tornando-se as tribos perdidas de Israel. Judá resistiu mais tempo, mas finalmente caiu para a Babilônia em 586 a.C. O templo foi destruído, Jerusalém arrasada, e a elite levada cativa. Esse foi o momento mais sombrio da história de Israel. Como cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? Mas mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo.
Depois de 70 anos, conforme profetizado por Jeremias, um remanescente retornou sob Ciro, rei da Pérsia. Zorobabel liderou a reconstrução do templo. Esdras restaurou a lei e Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias, apesar da oposição feroz. O silêncio e a expectativa. Após Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, houve um silêncio de 400 anos. Sem profetas, sem novas revelações, apenas a esperança baseada nas promessas antigas. Israel passou por dominação persa, grega e finalmente romana. Surgiram grupos religiosos, fariseus zelosos pela lei, saduceus aristocráticos que negavam a ressurreição, essênios que se isolaram no deserto e zelotes que buscavam libertação pela espada. As profecias estavam registradas. O Messias viria da linhagem de Davi, nasceria em Belém, seria profeta como Moisés, sacerdote como Melquisedeque e rei eterno. Sofreria e seria rejeitado, mas também reinaria em glória. Como essas aparentes contradições se resolveriam? O povo esperava um libertador político que os livrasse de Roma, mas Deus tinha um plano muito maior em mente. A lei, os profetas e os escritos do Antigo Testamento estavam completos. Toda a história havia preparado o cenário. As profecias haviam construído a expectativa. A aliança com Abraão, renovada com Moisés e Davi, aguardava seu cumprimento definitivo. O templo estava em pé, mas vazio da glória que o havia enchido nos dias de Salomão. O sacerdócio continuava seus rituais, mas o sistema sacrificial apontava persistentemente para algo além de si mesmo. O mundo estava preparado, os tempos estavam cumpridos e a eternidade estava prestes a invadir o tempo de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O Messias, a Igreja e a consumação, a encarnação. Deus entre nós. O silêncio foi quebrado por um anjo chamado Gabriel. Primeiro a um sacerdote chamado Zacarias, anunciando que sua esposa estéril, Isabel, teria um filho que prepararia o caminho do Senhor. Depois a uma virgem em Nazaré, uma cidade desprezada, dizendo-lhe que daria à luz o filho do Altíssimo. Maria respondeu com fé: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim, da forma mais improvável, Deus entrou na história humana. Não num palácio, mas numa manjedoura. Não anunciado a reis, mas a pastores humildes que vigiavam seus rebanhos. O Verbo que estava com Deus e era Deus, por quem todas as coisas foram criadas, fez-se carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, surgiu no deserto pregando arrependimento, vestido de pelos de camelo e comendo gafanhotos. Ele preparou o caminho, batizando multidões no Rio Jordão. E então Jesus veio para ser batizado. Os céus se abriram, o Espírito desceu como pomba, e a voz do Pai declarou: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O ministério de Jesus. Por 3 anos, Jesus percorreu a Galiléia e a Judéia, ensinando com autoridade, realizando milagres que desafiavam as leis naturais e confrontando as estruturas religiosas estabelecidas. Curou leprosos, cegos, paralíticos. Expulsou demônios, provando sua autoridade sobre o reino das trevas. Acalmou tempestades. Multiplicou pães. Transformou água em vinho. Até mesmo ressuscitou mortos. Mas mais que seus milagres, foram seus ensinamentos que revolucionaram o mundo. O Sermão do Monte virou os valores do mundo de cabeça para baixo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, não acumulem tesouros na terra, não julguem. Busquem primeiro o reino de Deus. Suas parábolas revelavam os mistérios do reino. O filho pródigo acolhido pelo pai, a ovelha perdida buscada pelo pastor, o bom samaritano que demonstrou amor ao próximo, o semeador e os diferentes solos, o joio e o trigo crescendo juntos. Cada história era uma janela para realidades eternas. O conflito crescente. Jesus chamou 12 discípulos, homens comuns que se tornariam os fundamentos da igreja. Ele desafiou os fariseus por sua hipocrisia, os saduceus por sua descrença e os mestres da lei por colocarem fardos pesados sobre o povo enquanto negligenciavam o coração da lei. Justiça, misericórdia e fé. Declarou ser um com o Pai, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. As autoridades religiosas conspiraram para matá-lo. Ele era uma ameaça ao seu poder, sua posição, sua interpretação da tradição. Quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, o sumo sacerdote declarou:
Convém que um homem morra pelo povo. Profecia mais verdadeira do que ele imaginava. A semana final, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, enquanto multidões o aclamavam. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. No templo, ele expulsou os cambistas, declarando: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Ensinou diariamente, sabendo que seus dias estavam contados. Na última ceia, Jesus instituiu um novo memorial. Pegou o pão. Isto é o meu corpo dado por vocês. Pegou o cálice. Este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Lavou os pés dos discípulos, modelando o serviço humilde. Prometeu enviar outro Consolador, o Espírito Santo. E orou uma oração sacerdotal profunda. Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. A cruz e a ressurreição no Getsêmani, Jesus enfrentou a agonia de sua missão. Suou gotas de sangue orando: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Judas o traiu com um beijo. Pedro o negou 3 vezes. Os discípulos fugiram. Jesus foi julgado ilegalmente, açoitado brutalmente, zombado cruelmente. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Ele carregou a cruz até o Gólgota. Pregado na madeira entre 2 criminosos, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao ladrão arrependido prometeu: Hoje estarás comigo no paraíso. A sua mãe e ao discípulo amado confiou um ao outro. E finalmente, está consumado. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu. Um centurião romano confessou: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas a morte não pôde retê-lo. No 3º dia, ao romper da alva, mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. Anjos declararam: Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus apareceu a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, aos 11 reunidos, a mais de 500 irmãos. Tomé, o duvidoso, tocou suas feridas e exclamou: Senhor meu e Deus meu. O nascimento da Igreja. Após 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, prometendo voltar. 10 dias depois, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com som de vento impetuoso e línguas de fogo. Pedro pregou com ousadia e 3.000 se converteram num só dia. A Igreja nasceu em poder, com milagres, comunhão profunda, partilha de bens e crescimento explosivo. A perseguição veio rapidamente. Estevão foi apedrejado, tornando-se o primeiro mártir. Mas sua morte levou à conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor que se tornou Paulo, o maior missionário da Igreja. 3 viagens missionárias levaram o Evangelho por todo o Império Romano. Igrejas foram plantadas, cartas foram escritas que se tornariam parte das Escrituras. As cartas e a doutrina Paulo escreveu sobre justificação pela fé, não por obras, sobre o corpo de Cristo, onde cada membro tem função, sobre os dons do Espírito, sobre o amor que nunca falha, sobre a armadura espiritual, sobre Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade. Pedro escreveu sobre esperança viva através da ressurreição. Tiago sobre fé que se demonstra em obras. João sobre o amor de Deus e a certeza da vida eterna. A Igreja enfrentou heresias. Alguns negavam que Jesus era Deus, outros que era humano. Alguns queriam adicionar a lei ao Evangelho, outros caíam em libertinagem. As cartas apostólicas corrigiram esses erros, estabelecendo a doutrina sã que atravessaria os séculos. Apocalipse. A revelação final. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação final. Visões de Cristo glorificado, com voz como de muitas águas, olhos como chama de fogo. Cartas às 7 igrejas, repreendendo, encorajando, prometendo ao vencedor. Visões do trono celestial com adoração perpétua. O cordeiro que foi morto, digno de abrir os selos. Julgamentos se desdobram, selos, trombetas, taças. A besta surge recebendo adoração. Babilônia, a grande prostituta, cai. O dragão é lançado no abismo. Cristo retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás é derrotado definitivamente. O grande trono branco julga os mortos. Morte e Hades são lançados no lago de fogo. Novos céus e nova terra. E então, a visão culminante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A nova Jerusalém desce do céu, preparada como noiva adornada.
Deus habitará com seu povo, enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O rio da vida flui do trono, com a árvore da vida dando frutos perpetuamente. A maldição será removida. Veremos sua face e reinaremos para sempre. A Bíblia termina com um convite. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. E uma promessa: certamente venho sem demora. E a resposta da igreja através dos séculos: Amém. Vem, Senhor Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, a jornada é uma. Deus buscando o seu povo rebelde, reconciliando-os consigo mesmo através de Cristo e os restaurando à comunhão para a qual foram criados. A história que começou em um jardim termina em uma cidade. O que foi perdido no Éden é restaurado e magnificado na eternidade, e através de toda a narrativa, um fio vermelho, o amor redentor de Deus que não desiste até que seus filhos estejam em casa.